Olá, meu querido amigo e irmão. Nós estamos voltando com os comentários da lição da Escola Sabatina. Te convido a continuar conosco neste canal, ainda a compartilhar este conteúdo e vamos juntos propagar o Evangelho. A lição deste trimestre, ela traz um tema muito interessante e relevante para o contexto profético no qual nós estamos vivendo. A segunda lição com o tema Alusões, Imagens e Símbolos, como estudar a profecia bíblica. Te convido a, nesse momento, fazermos uma oração. Querido Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta e rogamos o Espírito Santo para nos iluminar na compreensão desse tema tão importante e necessário para a nossa vida, nesse momento em que estamos na história da Terra. Fica conosco, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu pessoas falarem sobre profecia? E até mesmo você. Alguns amam este tema, mas outros acham que é desnecessário e bem difícil de digerir. O que é profecia e por que ela é importante? Profecia é o nome dado a uma mensagem de advertência, de instrução ou para prever algo. A Bíblia contém muitas profecias. E muitas dessas profecias, nem tudo se entende como se lê. Elas estão escritas numa linguagem simbólica. Por exemplo, Daniel 7 fala sobre 4 animais, incluindo o último animal no verso 7. Daniel 7:7 fala de um animal que é terrível, espantoso e sobremodo forte. Aí você se depara com uma leitura dessa, você não entende como está escrito? Mas a própria Bíblia, no mesmo livro de Daniel 7, verso 17, diz que estes grandes animais, que são 4, eles são 4 reis que se levantarão da terra. Então, aqui a gente já tem um vislumbre de que, em profecia, animais representam rei ou reinos. A profecia traz medo ou esperança para você? Deus não quer nos assustar, jamais. Então, por que todos os símbolos estranhos e assustadores? Vamos para um exemplo prático. Digamos que você seja um general e você está numa guerra e você quer transmitir uma mensagem muito importante através das linhas inimigas a alguns prisioneiros para lhes contar sobre uma operação de resgate que os salvaria da morte. Entendeu? Então, escrever para esses prisioneiros, você vai escrever de que forma? Numa linguagem de códigos, porque faz muito sentido durante uma guerra. E nós, sabedores de uma guerra, muito além da nossa imaginação, nós vivemos num contexto de guerra cósmica, a guerra chamada de o grande conflito. Por que a profecia é importante? A profecia é importante porque não serve apenas para prever o futuro e mostrar que a palavra de Deus é confiável. O principal objetivo da profecia é ajudar a mim e a você a conhecer o Deus da criação, a compreender que este Deus que nos criou detém o futuro e quer que você e eu vivamos com Ele para sempre. O tema da lição desta semana vem dizendo assim, alguns princípios da profecia. E o verso para memorizar está em Jeremias 9, 24. Mas aquele que se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, qual é o objetivo final deste verso? Nós precisamos conhecer a Deus. Aquele que se glorie-se em conhecer a Deus. Não há maior sabedoria do que esta na terra, do que nós conhecermos o Deus do céu. A lição ainda, o autor da lição, ele traz 10 princípios para a leitura dos textos proféticos da Bíblia. Ele menciona que 5 destes textos estão relacionados, desses princípios, estão relacionados ao texto bíblico. Por exemplo, nós devemos ler esse texto bíblico com atenção, ou seja, buscar a real compreensão, lendo o texto como algo novo e que nós não compreendamos. É interessante, não sei se você já passou por essa experiência,
mas quantas vezes a gente lê um texto, aí depois você volta naquele texto como se ele fosse novo para você, como se você nunca tivesse lido. E aí você obtém, através do Espírito Santo, uma nova compreensão daquela mensagem. Outro princípio é ler com cuidado, ou seja, entender a importância do texto, ler devagar e, se possível, diversas vezes. É interessante quem estuda 2 capítulos, 3 capítulos da Bíblia por dia. Mas muito interessante é você ler e compreender, tirar tempo para deixar o texto falar com você, trazer compreensões novas sobre aquele assunto para você, sem pressa, mas apropriando-se das informações do texto para a sua vida. Outro princípio é estudar a estética, ou seja, identificar os paralelos entre os textos similares. Tem textos que você lê, por exemplo, São João 5,39 fala: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Você vai para Salmo 119, do verso 97 ao 104, e ele tem o mesmo entendimento desse texto. Ler também o texto no contexto, entender o ambiente bíblico, não trazer outras informações que venham desvirtuar aquele assunto ali, mas você procurar sempre contextualizar a história. Outro princípio de leitura da Bíblia, do termo profético, é ler comparando com os outros textos bíblicos. Por exemplo, a gente vai falar sobre a volta de Jesus lá em Mateus. Você vai para Atos, você vai para Apocalipse, você vai comparando os textos que falam do mesmo assunto. Os outros cinco princípios que o autor destaca para a nossa compreensão do texto está na nossa resposta ao texto. Por exemplo, nós precisamos ler o texto bíblico profético espiritualmente. Perceber que esse texto foi inspirado pelo Espírito Santo. E que essas verdades espirituais a gente compreende, a gente discerne elas também de forma espiritual. Precisamos ler com inteligência. A leitura deve nos levar à reflexão. A refletir, não só ler por ler, mas a refletir no que nós lemos. Essa leitura também deve ser coletiva. O texto é para a nossa família, para a minha vida, mas também pode ser aplicada na minha comunidade religiosa. Outro princípio é o da leitura pessoal. A leitura do texto bíblico deve transformar a vida do leitor, deve transformar a minha e a sua vida. Um outro princípio que o autor destaca na lição, que o princípio da leitura ética, que nós devemos ter a capacidade de interpretar o texto com responsabilidade, discernindo o que é correto. Nós vamos para a lição de domingo. A lição de domingo traz como título: Quem lê, entenda. Quem lê, o quê? Estamos falando da leitura bíblica e da leitura bíblica profética. Quem lê, entenda. A Bíblia é um livro divino humano. Deus inspirou os profetas, os homens, e estes homens, eles inspirados, escreveram usando os seus vocabulários para escrever o que nós temos em nossas mãos, que é a Bíblia. Deus inspirou os profetas a escrever o que ele revelou. E Deus, ele deseja que nós entendamos o que está aqui na Bíblia, o que está escrito. Deus deseja que nós entendamos, porque não é um livro incompreensível. Se nós estudarmos nos colocando sob a dependência de Deus, nós vamos compreender o que está escrito aqui. Porque o que está escrito foi escrito para o nosso ensino. E o que está revelado para nós é suficiente para compreendermos todo o plano da redenção para a nossa vida. E para isso nós precisamos de tempo para estudar a Bíblia. Nós precisamos de atenção. Nós precisamos também de esforço, atitude correta diante da revelação da Bíblia. Aqui em Apocalipse 3, a gente vai ler, diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escrita, pois o tempo está próximo. Quem é feliz? Bem-aventurados significa felizes. Quem são felizes? São os que leem ou os que não leem? Quem são felizes? Os que ouvem ou deixam de ouvir? Quem são felizes? Os que observam, os que guardam as coisas da Bíblia ou os que deixam de guardar? E aí, os textos da lição de domingo estão em Mateus, Apocalipse e Jeremias,
E a pergunta é, segundo esses textos, por que Deus se dá a conhecer? Deus revela a si mesmo e sua verdade porque ele deseja que nós tenhamos um relacionamento com ele. Deus deseja se relacionar conosco. E para isso nós precisamos estudar a Bíblia, para ouvir a sua voz, para que ele fale conosco, para que nós ouçamos o que ele quer dizer para nós. Mas tudo isso deve ser estudado à luz do Espírito Santo. Deus deseja que nós estudemos a Bíblia sob a orientação do Espírito Santo, porque é Ele quem nos ensina todas as coisas. É Ele quem nos faz lembrar o que nós estudamos. É Ele, o Espírito Santo, quem nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo, ele convence a cada um de nós. Então, nós precisamos estudar a Bíblia com uma atitude de humildade, de reconhecer que nós dependemos do Senhor através do Espírito Santo. A lição de segunda, Deus deseja ser conhecido. É certo que o pecado ele trouxe dificuldades linguísticas e idiomáticas entre Deus e o ser humano. É difícil quando a gente não domina uma língua e a gente chega no país desconhecido. Por exemplo, nós fomos à Itália no ano passado, em dezembro, e quando a gente chega num país estranho, que a gente não conhece a língua, a comunicação ela fica difícil, muito difícil. Nós, no aeroporto, fomos chamados um pouco à parte ali na saída do aeroporto pela polícia, né? Pela Polícia Federal lá do país, para saber quem éramos nós, o que iríamos fazer ali e quanto de dinheiro nós estávamos levando. Então, assim, ele fez essas perguntas e eu não entendi nada. E a comunicação foi difícil. Mas ele perguntou se eu falava inglês. E eu só respondi em inglês que não. E aí ele também pediu, né? O policial pediu que eu escrevesse, mostrasse ali o valor que a gente ia levando em dinheiro. Só digitasse no celular. E eu digitei. E mostrei a carta convite que o meu cunhado tinha mandado para nós passarmos os dias lá na casa dele. E então houve essa dificuldade de comunicação, mas houve um entendimento ali, aí nós passamos, fomos liberados e saímos. E aí você, às vezes, pega a Bíblia e você começa a ler e não entende nada. É uma comunicação difícil. Por quê? Porque nós somos pecadores. Deus é santo, divino, mas o que está escrito na Bíblia, Deus deixou de maneira que nós pudéssemos compreender a linguagem e fôssemos beneficiados. Então, o que a Bíblia ensina sobre o conhecimento de Deus em comparação com o nosso conhecimento? A Bíblia nos diz, nos livros de Salmos e Romanos e 1 João, que o conhecimento de Deus é infinito e está além da nossa compreensão. Mas nem por isso deixamos de compreender o necessário para a nossa salvação. Um dos principais objetivos das profecias é ilustrar o plano da salvação. Então, o que é necessário para que nós tenhamos compreensão, Deus deixou revelado. Deus esclarece através da sua palavra. Jesus desceu a este mundo. Nós devemos entender que Jesus desceu a este mundo para nos fazer subir para a casa do Pai. Se você acha difícil, mas um dos principais objetivos da profecia é nos trazer esse entendimento, que Deus se revelou através de Jesus. Deus desceu para nos fazer subir para a casa do Pai. A lição de terça-feira, a ordem para selar as palavras. Esse texto aqui, esse tema, está fazendo alusão a Daniel 12, capítulo 12, verso 4. E a gente vai ler aqui uma citação que a lição traz sobre este selamento da palavra. A Daniel não lhe fora possível compreender tudo que Deus tinha revelado do propósito divino. Foi-lhe ordenado, quanto aos escritos proféticos, o seguinte: Daniel, lá em Daniel 12, 4, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Selar no sentido de fechar, de lacrar, até o tempo do fim. O anjo ordenou uma vez mais ao fiel mensageiro de Jeová: Daniel, siga o seu caminho, porque estas palavras estão encerradas.
e seladas até o tempo do fim. Quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Daniel 12, 9 e 13. Ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as profecias registradas por Daniel exigem nossa atenção, uma vez que se relacionam com o tempo em que vivemos. E qual é o tempo que nós vivemos hoje? Nós hoje estamos vivendo no tempo do fim. Então, aquelas palavras que Deus disse para Daniel selar, guardar, elas estavam para serem reveladas no tempo, para serem abertas no tempo do fim. E o tempo do fim é o tempo que nós vivemos hoje. Por que nós vivemos hoje no tempo do fim? O que o Senhor disse a Daniel, o que Deus quis dizer a Daniel no capítulo 12, verso 4? Que no tempo do fim, após o cumprimento da profecia de 1260 anos, essa profecia de tempo começou no ano 538 e terminou no ano de 1798 na nossa história. Então, após esse período, este livro que estava aqui selado, que Deus mandou Daniel selar, deixar ali, esse livro seria aberto, porque a Bíblia diz em Daniel que o conhecimento se multiplicaria. O conhecimento a respeito de quê? O conhecimento das profecias de Daniel se multiplicaria. Então, o assunto em questão é o próprio livro de Daniel, porque o conhecimento aumentaria repentinamente no tempo do fim. Seria o conhecimento do livro de Daniel. É certo que a ciência se multiplicou, os conhecimentos científicos se multiplicaram, mas quando a Bíblia se refere a este aumento, esse saber que se multiplicaria, se refere ao saber do livro de Daniel. E como é importante você e eu estudarmos este livro, comparando com Apocalipse, porque eles são profecias que se completam, que se explicam. E João foi instruído a não selar o livro em Apocalipse 22, 10. Enquanto para Daniel ele tinha que selar, fechar, para João em Apocalipse ele tinha que revelar, porque Apocalipse significa revelações de Jesus Cristo, tá? Então nós precisamos estudar o que está na palavra de Deus através de Daniel e Apocalipse. O que aprendemos com o selamento da palavra profética entregue a Daniel? Aprendemos que a revelação das verdades divinas, ela é progressiva, que Deus tem uma verdade presente para o tempo do fim. Como nós estamos no tempo do fim, tem verdades que precisam serem pregadas, mais ainda para que pessoas possam conhecer elas. Como, por exemplo, existe a verdade do mandamento do sábado. Nós precisamos compreender que esse mandamento ele está em vigor. Ele é o mandamento da lei de Deus e que nós devemos, como povo de Deus, guardar, observar este dia. Outra verdade que precisa ser compreendida é a verdade a respeito da morte. Quando a pessoa morre, o que acontece? Para onde ela vai? Se é que ela vai? Entende? Como existem muitos entendimentos, muitas interpretações que a Bíblia não fala, muitas interpretações que a Bíblia esclarece a respeito destes assuntos e que muitas pessoas confundem, porque estudam estes temas fora do seu contexto. A lição de quarta-feira, estudando a palavra. 2 Timóteo 3,15 diz que toda a Bíblia ela é inspirada, toda ela é a palavra de Deus. E o que esses textos nos ensinam sobre como devemos abordar a profecia bíblica? Toda a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, é a palavra de Deus. E nós devemos aceitá-la. E que, ao estudarmos qualquer assunto ou profecia, nós precisamos examinar tudo o que a Bíblia diz sobre o assunto. Nós somos instruídos a estudar a Bíblia comparando um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, regra sobre regra, sobre o mesmo assunto.
para que assim nós cheguemos a uma compreensão daquele assunto que a Bíblia traz. A gente falando sobre, por exemplo, sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, né, que veio tirar o pecado do mundo. Ali quando Deus falou ali para Adão e Eva, que ele traria inimizade entre a serpente e a mulher, né? E ali essa profecia você vai procurando quem é essa semente, quem é a semente da mulher? É a igreja. E quem veio trazer essa salvação? Jesus. Aí você vai para Gênesis, você vai para Miqueias, que fala que Jesus nasceria, que nasceria em Belém. Aí você vai para João 1:29, que diz que Jesus é o Cordeiro do mundo, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E em Apocalipse fala que nós devemos andar com o Cordeiro. E então a Bíblia ela vai se explicando, vai fechando para trazer uma compreensão do todo sobre aquele mesmo assunto, sobre a volta de Jesus. Tantos textos na Bíblia falam sobre a volta de Jesus. Nós precisamos pegar texto por texto, comparar para tirarmos uma compreensão que vai edificar a nossa fé e fortalecer a nossa esperança. Porque a gente vendo as profecias se cumprindo, a gente olha para trás e vê que ela se cumpriu, a gente está no presente que vemos que ela está se cumprindo e nosso coração se alegra, porque tudo se cumpre e a maior de todas é a volta de Jesus para nós, que nós vemos que isso está acontecendo. Logo, logo Jesus voltará nas nuvens dos céus. Então nosso coração deve se encher de esperança no que está escrito na palavra. A lição de quinta-feira vem falando sobre literal ou simbólico? Como lidar com os símbolos nas profecias? Como lidar com os símbolos nas profecias? Nós devemos analisar. Como nós devemos analisar? Aqui nos diz que analisando com os símbolos, a profecia, a principal maneira, aliás, de descobrir é analisando como os símbolos ou figuras são usados ao longo de toda a Bíblia, em vez de observar como são entendidos em nossa época. Então, a Bíblia, a lição aqui de quinta-feira traz umas passagens bíblicas e nós vamos aqui nos referir a Daniel, a Bíblia se refere a Daniel 7, a Apocalipse, Hebreus, Efésios e Jeremias, e esses textos trazem uma linguagem simbólica. E que símbolos proféticos aparecem em cada grupo, né? São grupos de textos que aparecem uma linguagem simbólica. E o que esse símbolo representa, segundo a própria Bíblia. Nós devemos partir do princípio que a lição traz, e a própria Bíblia também, de que a própria Bíblia ela é autoexplicativa. A Bíblia explica-se a si mesma. E tentar entender a verdade bíblica com humildade e fé, isso vai nos ajudar muito. Deixar que a Bíblia interprete a si mesma, a partir dos seus próprios princípios divinos. E aqui, num bloco de passagens bíblicas, Daniel 7, Daniel 8, vem trazendo um símbolo profético. Chifre. Aí você se depara com chifres, mas o que significa? Representa rei ou reino. O símbolo profético de espada, a espada de 2 gumes. O que espada significa na Bíblia? A própria Bíblia responde, simboliza a palavra de Deus. Apocalipse 12, Efésios 5, fala sobre mulher. O que mulher representa? Representa a igreja, a mulher representa o povo de Deus. Então, seguindo o princípio de que a Bíblia deve interpretar a si mesma, a maior parte dos mistérios que existem por trás do simbolismo profético desaparece. Quando a gente ouve falar em tempestades em profecias, simboliza provações, conflitos, guerras. E aí a Bíblia vai se explicando a si mesma. E quando a Bíblia se explica, o medo desaparece e surge a esperança. Então eu te convido a você
estudar com atenção, com humildade, com tempo e dizer: Senhor, me ajuda a compreender a tua palavra. Me ajude para que a tua palavra explique o que eu não estou compreendendo. Lê aqui, Senhor. Eu estou lendo e não estou compreendendo. Espírito Santo, me ilumina, me leva à compreensão desse texto. E a Bíblia Deus vai lhe revelar através da própria Bíblia as explicações que você e eu precisamos. Para finalizar, nós precisamos entender que a profecia bíblica não admite ignorância e nem especulação. A profecia bíblica requer estudo diligente e honesto. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Você será feliz se você ler. Você será feliz se você ouvir. Você será feliz se você guardar. Esse guardar no sentido de obedecer o que a palavra de Deus pede. Porque o tempo está próximo. E que tempo é esse? O tempo da volta de Jesus. Jesus se aproxima e Ele quer que todos nós cheguemos ao conhecimento da sua palavra, como está escrito, como está no Assim diz o Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude a não termos medo, mas termos desejo e um coração ardente e humilde para ler, ouvir, compreender e guardar o que nela está escrito. Que o Senhor nos abençoe.